o repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Detento assassina outro a facadas no complexo prisional do Curado. Desastre de carro no Jardim Paulista deixa um saldo de 5 mortos. Rapaz é abatido com saraivada de balas no Alto José Bonifácio. Jovem assassinado a tiros próximo ao complexo prisional do Curado. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala na orla no Janga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 2 de janeiro de 2019. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Durante as últimas 24 horas foram registrados 16 assassinatos no estado de Pernambuco, 16 homicídios, sendo 7 no interior e 9 no Grande Recife. Portanto, foram 16 homicídios nas 24 horas deste ano, 16 homicídios, sendo 7 no interior e 9 no Grande Recife. Nivaldo Gomes da Silva, um rapaz com 39 anos de idade, residente na rua Agripino Coutinho Belém, em Paudalho. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira, pertinho da residência dele. O suspeito está foragido, Rodrigo de Oliveira Nascimento, de 28 anos de idade. A motivação do crime é desconhecida. O Nivaldo Gomes da Silva, o rapaz que morreu, ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá de Paudalho, mas já chegou sem vida. Jean Carlos de Souza, de 25 anos de idade, residente na rua 62, número 55, no Jardim Paulista Baixo, em Paulista. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro da residência da namorada dele, localizada na rua Madrid, no centro, em Paulista. Elementos desconhecidos invadiram a casa da namorada dele e cometeram crime. A motivação é desconhecida e o corpo do jovem Jean Carlos de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Lucimar Alves da Silva, um rapaz de 28 anos de idade, residente no Alto do Cruzeiro, em Vertentes, no interior do estado. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Manuel Benício de Azevedo, lá em Vertentes. Foram 2 homens que chegaram na motocicleta, se aproximaram da vítima e efetuaram disparos, fugindo em seguida com a moto em alta velocidade. Nenhuma informação repassada para a polícia sobre a motivação do assassinato. O corpo de Lucimar Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jobson Casimiro da Silva, adolescente de 17 anos. Este foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, localizada na rua São Francisco de Assis, na escadaria da igreja São Francisco, no centro, em Igaraçu. Elementos desconhecidos cometeram crime cujos motivos também são ignorados. O corpo de Jebson Casimiro da Silva, adolescente de 17 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado com golpes de estaca em terras do sítio Baixa da Onça, zona rural de Garanhuns. Crime de autoria e motivos também desconhecidos. O corpo do rapaz não identificado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um outro rapaz também sem nenhuma identificação, um rapaz com cerca de 30 anos de idade, trajando uma bermuda listrada e uma camisa branca. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Ele foi abatido com tiros de revólver 38 e pistola 380 na travessa da rua Maria Firmino, conhecida também como Rua do Chafariz, que fica em Camela e Pojuca. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos. O corpo dele, do rapaz não identificado, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal aqui no Recife.
O servente Robson Zenildo de Holanda, com 28 anos de idade, residente na rua Projetada, na cidade de Carpina. Ele havia sofrido um atentado à bala no dia 20 do mês passado, de dezembro, ano passado. Ele foi baleado pertinho da residência na noite do dia 20 por elementos desconhecidos. Robson Zenildo de Holanda estava internado aqui no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Durante as últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus, 5 ônibus assaltados, 2 deles do sistema BRT. Por volta das 11h10 da manhã de ontem, foi pertinho da academia da cidade, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, que um ônibus da Caxangá foi assaltado. O coletivo fazia a linha Jardim Brasil Joana Bezerra. Foram 2 suspeitos, estavam armados com pistolas, roubaram os pertences, cataram os pertences dos passageiros e também roubaram dinheiro da renda do carro. Por volta das 5h45 da tarde, foi também nas proximidades da academia da cidade. Outro ônibus da Caxangá assaltado, só os passageiros roubados, e o coletivo fazia o itinerário TI Xambá Joana Bezerra. Por volta das 2h25 da tarde, foi no bairro do Salgadinho e Olinda, e o alvo foi um BRT que fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Outro BRT assaltado da linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. O assalto foi ontem por volta de 1h10 da tarde, na PE15, no bairro dos Butrins, em Olinda. E por volta das 3h50 da tarde, foi no terminal integrado de passageiros na Ilha Joana Bezerra, bairro de São José, e o alvo foi um ônibus da Borborema que fazia a linha Joana Bezerra Boa Viagem. Os criminosos roubaram os pertences apenas dos usuários. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus, 2 deles do sistema BRT. Este ano, começando o ano aí, 5 ônibus assaltados nas últimas 24 horas, 5 assaltos a coletivos. Família cobra empenho da polícia para elucidar assassinato de adolescente na cidade de Carpina. A notícia com a repórter Elis Martins. O ano novo foi de tristeza e revolta para os parentes e amigos de Adeildo José dos Santos. O garoto levou uma facada no tórax e não resistiu aos ferimentos no último dia de 2018. O homicídio em plena praça Murilo Silva, no centro de Carpina, foi visto por populares, mas a autoria continua uma incógnita. O caso será investigado pela delegacia da cidade. A família pede agilidade, apesar de não valer mais o prazo de flagrante. A tia do adolescente, Rosineide dos Santos, diz que não havia motivo para uma agressão violenta à faca. Ele saiu, se arrumou, disse que ia no parque, fez amiguinho. Chegando lá, ele, não sei se ele deu tempo dele correr nos brinquedos, aí já chegou esse cara e perguntou a ele, segundo informações dizem, que ele, ao olhar para o homem não gostou e em seguida veio já com a faca já tentar para matar. Isso era que horas? Isso era umas 10 horas. E vocês imaginam que pode ter motivado esse crime? A gente sabe porque quem estava não sabe, não fala nada, não diz nada, só diz que foi assim que aconteceu. O cara passou, ele olhou para ele não gostou e perguntou, tá olhando o quê? E em seguida já veio novamente, ele saiu do local, veio já para matar. Ele tem alguma ameaça, alguma passagem pela polícia, algum envolvimento assim ou não? Já tinha quando era de menor, ainda é de menor, mas não estava mais. Ele teve um furto só. Elis Martins para o Bandeira 2. Edmilson José Vieira, um rapaz com 28 anos de idade, residente no Engenho Concórdia, zona rural em São Lourenço da Mata, foi agredido com golpes de faca na barriga durante uma briga por um elemento desconhecido. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço, Edmilson José Vieira foi removido aqui para o Hospital da Restauração. O William Manuel Silva dos Santos, um jovem com 20 anos de idade, residente na rua 31 de março, em Feira Nova. Marcos Francisco Ferreira, 38 anos, e o jovem Jailson José da Silva Júnior, 20 anos, os três, William, Marcos e Jailson, eles sofreram um atentado à bala. Lá no centro, em Feira Nova, 2 homens numa motocicleta Bros, 2 elementos desconhecidos se aproximaram do trio e abriram fogo. Inclusive, os rapazes estavam com outras pessoas.
pessoas. Eles foram feridos: William Manuel Silva dos Santos, de 20 anos, Marcos Francisco Ferreira, 38 anos, e Jailson José da Silva Júnior, 20 anos. Vocês foram baleados lá no centro de Feira Nova, foram socorridos no hospital local e em seguida removidos aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Detento assassina outro a facadas no complexo prisional do Curado. Desastre de carro no Jardim Paulista deixa saldo de 5 mortos. Rapaz é abatido com saraivada de balas no Alto José Bonifácio. Jovem assassinado a tiros próximo ao complexo prisional do Curado. Desconhecidos matam e ferem outro a bala na orla no Janga. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. João Rodrigues dos Santos, de 26 anos de idade, residente na rua Rosildo Lopes, em Venturosa, no interior do estado, foi agredido a golpes de faca peixeira no Engenho Poeta, lá em Venturosa, numa tentativa de homicídio praticada por elemento desconhecido, cujos motivos também não foram informados. Foi uma briga lá no Engenho Poeta e o João Rodrigues dos Santos acabou levando a pior. Ele foi levado para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Flávio Pessoa da Silva, 51 anos de idade, residente na travessa da rua Tiradentes, em Paudalho. Este levou uma camada de pau. Ele foi brutalmente espancado. Aconteceu lá mesmo, na travessa Tiradentes, pertinho da casa dele. Elementos desconhecidos bateram nele e os motivos também não foram informados. Flávio Pessoa da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA de Paudalho, mas devido à gravidade da situação dele, teve que ser removido aqui para o Hospital da Restauração. Cláudio Augusto Dias dos Santos, de 33 anos de idade, residente na rua da Linha, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda. Ele foi brutalmente espancado lá no alto por populares. Ninguém informou o que estava acontecendo, o que ele teria cometido. A verdade é que tentaram linchar o Cláudio Augusto Dias dos Santos e ele, bastante machucado, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. José Carlos dos Santos, de 35 anos de idade, residente na comunidade Ilha Júnior Bezerra, no Coque, bairro de São José. Ele foi agredido a socos, pontapés e facadas no bar Banho de Lua, que fica em Boa Viagem. Elementos desconhecidos bateram nele. Ele foi socorrido no hospital, teve uma melhorinha, saiu, voltou para casa e em casa piorou, e aí acabou ele, o José Carlos dos Santos, trazido aqui para o Hospital da Restauração. Vítima de um brutal espancamento deu entrada aqui no Hospital da Restauração. Wanderson Gomes do Monte, que tem 29 anos de idade, mora na rua Miritil, que fica no bairro do Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos da agressão não foram informados no posto policial aqui do HR. Manuel José da Silva, de 34 anos de idade, residente na rua Rubem José da Silva, na cidade de Carpina. Ele foi brutalmente espancado no centro, em Carpina, e ficou agonizando em via pública. Os motivos e a autoria da agressão não foram informados. Levado para o hospital de Carpina, unidade mista de Carpina, Manuel José da Silva foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Jaime Stailon Barreto dos Prazeres, um jovem com 22 anos de idade, residente na rua Engenho Barra Nova, no bairro da Imbiribeira. Ele foi agredido naquele bairro por elementos desconhecidos. Jaime Stailon Barreto dos Prazeres, bastante machucado com hematomas por todo o corpo, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Desastre de carro no Jardim Paulista deixa saldo de 5 mortos. O acidente
incidente foi ontem à noite na rodovia BR-101 Norte, altura do quilômetro 54, bem pertinho do viaduto, no bairro do Jardim Paulista Baixo, em Paulista. Um carro de um aplicativo Uber, ele desgovernado, invadiu o canteiro e caiu em um abismo de aproximadamente 5 metros de altura. O motorista do carro e outras 4 pessoas de uma só família, essas pessoas tinham passado o Réveillon com a família lá pro bairro de Boa Viagem, todos morreram, o condutor do veículo e os 4 de uma só família. As vítimas foram identificadas como sendo o servidor público aposentado Marcelo Ferreira Alves, tinha 62 anos de idade, a esposa dele, Edna Severina Alves, de 58 anos de idade, e os filhos do casal, o estudante Douglas Alex Lima de Souza, de 23 anos, e o funcionário de uma montadora de veículos de Goiânia, Levi Ferreira Alves, de 20 anos de idade. A quinta vítima foi justamente o condutor do veículo aplicativo Uber, Jorge Ricardo de Oliveira Moura, de 32 anos de idade. O guindaste teve que comparecer no local para a retirada do veículo lá do córrego. Os corpos das pessoas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística. Detento assassina outro a facadas no complexo prisional do Curado. A vítima foi Bruno Clímaco da Silva. Ele foi assassinado a golpes de faca peixeira no complexo prisional do Curado por um outro detento, identificado como José Vanderlan da Silva, de 29 anos de idade, natural da cidade de Sairé, que foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Nenhuma informação sobre a motivação do crime. O corpo de Bruno Clímaco da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz é abatido com saraivada de balas no Alto José Bonifácio. Edivaldo José da Silva, um rapaz de profissão não informada, residente no bairro de Nova Descoberta, ele foi abatido ontem à tarde com uma saraivada de balas, mais de 10 tiros a queima-roupa. O fato aconteceu na Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, no Alto José Bonifácio, no bairro de Casa Amarela. Elementos desconhecidos cometeram um crime cujos motivos também são ignorados. O corpo de Edivaldo José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Jovem assassinado a tiros de revólver próximo ao complexo prisional do Curado. Dantas da Silva, um jovem com 22 anos de idade, residente na rua Francisco Beltrão, no bairro do Ibura. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Perimirim, bem pertinho do complexo prisional do Curado. Elementos cometeram crime, elementos desconhecidos mataram o jovem, sendo os motivos também ignorados. A única informação é de que o rapaz, o Hugo Dantas da Silva, seria viciado em drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos matam e ferem outro a bala na orla no Janga. Ontem, por volta das 8h40 da manhã, depois do Réveillon, elementos desconhecidos, 2 elementos ainda não identificados, invadiram a orla no Janga, na rua Betânia, e atiraram contra um grupo de rapazes. 2 deles acabaram baleados e os criminosos fugiram. Iago Gomes da Silva, de 18 anos de idade, residente na rua São Miguel Arcanjo, que fica lá mesmo no Janga. Ele foi atingido por um disparo nas costas e foi levado para o Hospital Nossa Senhora do Ó, lá no Janga, sendo em seguida removido aqui para o Hospital da Restauração.
Já o adolescente Pedro Lucas de Pontes Alves, de 17 anos, residente na rua Farias Neves Sobrinho, no bairro Novo, em Olinda, foi alvejado por vários disparos, sendo levado para o Hospital Tricentenário em Olinda, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A polícia ainda está investigando o caso, pelo menos até agora, nenhuma pista sobre a motivação da tentativa de duplo homicídio e também nenhuma informação sobre a identificação dos autores do assassinato. O corpo de Pedro Lucas de Pontes Alves, do adolescente de 17 anos, foi removido lá do Tricentenário para o IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.